Olá a todos, meu nome é Vinícius, eu sou aluno do curso de Graduação em Sistemas pela Internet e eu gostaria de apresentar uma versão digital de um jogo de tabuleiro que eu desenvolvi para o meu TCC com o tema de gerência de projetos. O jogo se chama PM Master e eu vou apresentar um pouco das regras e da jogabilidade do jogo. Inicialmente, deve-se criar uma nova sala para que os jogadores possam se encontrar em um mesmo ambiente e interagir. Para isso, basta clicar nesse botão Play Game, né? Eu já criei uma sessão e já adicionei 2 jogadores para simular uma partida, que é o meu login, o Velocican, e o jogador 2, que é um jogador exemplo. Para compartilhar a sala com mais jogadores, basta clicar nesse ícone que eu estou mostrando e copiar o link gerado. Daí você pode divulgar para outros jogadores participarem da mesma sessão. A cada jogador é atribuído uma cor, e essa cor é importante, pois ela vai corresponder ao peão que o jogador utilizará para percorrer o tabuleiro nessa tela de tabuleiro. E numa segunda tela é a cor que vai representar a sua mão no jogo. Nessa mão vão ser armazenadas as fatias de pontuação que serão explicadas posteriormente. Então, por exemplo, o jogador 2, que possui a cor rosa, será atribuída a mão rosa. Bom, então eu vou explicar um pouco sobre a estrutura do jogo. O jogo é dividido em 2 telas, a tela tabuleiro e a tela de mais elementos. Inicialmente eu vou explicar um pouco sobre a tela tabuleiro. Ela serve para que o jogador avance espaços conforme for sorteado o número no dado. O tabuleiro é uma imagem dividido em linhas e colunas. As linhas referem-se às fases do projeto: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. E as colunas referem-se às áreas de conhecimento conforme o PMBOK. O jogador irá com o seu peão avançando no tabuleiro conforme for sorteados os números no dados, até passar por todas as áreas de conhecimento e todas as fases do projeto. E quando chegar ao final, retorna ao início. Bom, então eu vou explicar um pouco sobre a segunda tela, que é a tela de mais elementos, que é o cerne do jogo propriamente dito. Primeiramente, todos os jogadores devem jogar o dado para descobrir quem tirará o maior número. Para jogar o dado, basta selecioná-lo, clicar a tecla F, ou então selecioná-lo, clicar com o botão direito e clicar em Roll. O jogador que tirar o maior número será o primeiro e a ordem das jogadas será em sentido horário. Então, por exemplo, se o jogador azul for o primeiro, o segundo será o rosa, o terceiro será o branco e o quarto será o preto. Então, exemplificando, eu sou o usuário de cor azul. Eu vou jogar o dado. Roll. Eu tirei o número 2. Então, eu vou vir para a tela tabuleiro. Vou pegar o meu peão azul e vou andar 2 casas. 1, 2. Além do dado, nós temos outros elementos que compõem essa tela, como, por exemplo, as cartas de perguntas e respostas. Elas estão organizadas em baralhos de 25 perguntas e cada baralho corresponde a uma área de conhecimento. Tem-se também as fatias de pontuação, que cada vez que um jogador responder corretamente uma pergunta, ele tem direito a receber uma.
Nós temos essas áreas de jogadores que estão sendo apontadas pelo mouse, cada uma de cada cor, uma azul, uma rosa, uma branca e uma preta, que são espaços em que o jogador armazena suas fatias de pontuação conquistadas. Nós temos esses espaços, containers coloridos, que cada um corresponde a uma cor do usuário, em que um usuário irá efetuar uma pergunta para outro usuário. Isso aí será explicado com mais detalhes em seguida. E por fim, tem-se também um container desafio, que é uma situação do jogo em que um jogador irá desafiar o outro competindo por uma fatia de pontuação. Dando continuidade então ao exemplo de uma partida após a breve explicação sobre os elementos, o jogador de cor azul ele caiu em um espaço da área de integração de cor amarela. Então, o próximo jogador, que é o jogador de cor rosa, ele deve efetuar uma pergunta para o jogador de cor azul. E como é que ele faz isso? Ele puxa uma carta do baralho de integração, coloca no container de cor rosa, pois é o container que ele consegue manipular os elementos dentro dele, e irá efetuar a pergunta. Para ampliar a pergunta, para que a leitura possa ser realizada, o jogador deve pressionar a barra de espaço. Então ele lê a pergunta para o outro jogador responde, e após a resposta do outro jogador, ele verifica qual que é a resposta. Como é que ele verifica a resposta? Ele deve virar a carta. Para virar a carta, basta pressionar a tecla F. A resposta está no canto inferior direito. Como, por exemplo, na pergunta 132 de integração, a resposta é a letra B. Bom, sob a perspectiva do jogador de cor azul, ele deve responder a uma pergunta sobre a área de integração. O jogador de cor rosa, ele colocou uma pergunta do baralho no seu container rosa e irá ler a pergunta para o jogador de cor azul. O jogador de cor azul, ele pode ampliar a pergunta, selecionando ela e clicando com a barra de espaço, caso deseje relê-la, e então deve responder. Nota que ele não tem o poder de virar a carta, somente pode virar a carta o dono do container, o container da cor correspondente ao usuário. Então, respondendo à pergunta 132, digamos que o usuário de cor azul ele responda a alternativa B. Como já vimos, ele acertou, então ele deve colocar uma fatia de pontuação na sua área de usuário. Então, ele possui uma fatia de cor amarela. Após o jogador de cor azul responder a pergunta, o jogador de cor rosa deve ter o cuidado de verificar se a carta que ele possui em seu container está virada com a pergunta virada para cima. Caso esteja, ele deve deslocar de volta ao baralho, baralho de integração nesse exemplo. Ele seleciona todas, cartas, select all, com o botão direito. Com o botão direito novamente, ele clica em Shift Top e ele desloca a carta para o fundo do baralho. Após isso, então, o jogador de cor rosa ele deve jogar o dado. Aqui saiu o número 3, mas eu vou jogar novamente porque eu quero dar um exemplo com o dado do número 4. 4, pronto. Então, o jogador rosa deve avançar 4 espaços no tabuleiro. Então, vamos ao tabuleiro. Nós pegamos o peão rosa. 1, 2, 3, 4. O que acontece quando caímos em um espaço que tem o desenho do Coringa? O jogador que cair nesse espaço, ele tem direito a uma fatia de pontuação
da área que ele caiu, no caso aqui em área de integração, e não necessita responder a pergunta. Então a gente volta para a tela dos demais elementos. O jogador de cor rosa ele vai pegar uma fatia de pontuação amarela e vai colocar na sua área de jogador. Então assim o jogo vai progredindo, sempre o jogador de cor rosa efetuando pergunta para o jogador de cor azul, o jogador de cor branca efetuando pergunta para o jogador de cor rosa, o jogador de cor preta efetuando pergunta para o jogador de cor branca e o jogador de cor azul efetuando pergunta para o jogador de cor preta. Lembrando que para realizar a pergunta, o jogador deve colocar a carta do baralho no container com a sua cor correspondente. Então, por exemplo, o jogador de cor azul que for efetuar uma pergunta para o jogador de cor preta deve colocar a pergunta no container de cor azul, pois o jogador de cor preta não consegue ver a resposta caso o jogador de cor azul coloque a carta de pergunta no seu container. O objetivo final do jogo é coletar uma fatia de pontuação de cada área de conhecimento. Lembrando que essas fatias elas podem ser conquistadas de 3 formas: acertando a resposta de uma pergunta, quando o usuário joga o dado avança casas no tabuleiro e cai em um espaço que tem um coringa, ou através de um desafio de outro jogador. E agora eu vou explicar como é que funciona esse desafio. Suponhamos então, para exemplificar a questão do desafio, que várias rodadas tenham sido jogadas, que o jogador de cor azul conquistou fatias de pontuação de todas as áreas de conhecimento, menos da área de integração, e que o jogador de cor rosa ele conquistou as 4 fatias amarelas da área de integração. O jogador de cor azul ele jogou o dado e suponhamos que ele caiu nessa mesma posição aqui, na posição 2 da área de conhecimento de integração. Então, se fosse em uma situação normal, ele responderia uma pergunta de integração feita pelo jogador de cor rosa e caso acertasse ganharia a fatia de pontuação. Só que nesse caso aqui nós não temos mais fatia de pontuação. Então ele irá propor um desafio ao jogador de cor rosa por uma de suas fatias de integração. Ele vai propor um desafio ao jogador de cor rosa e o jogador de cor rosa vai dizer uma fatia que deseja do jogador de cor azul. Então, digamos que o jogador de cor azul ele quer uma fatia de cor amarela do jogador de cor rosa. O jogador de cor rosa ele irá colocar uma fatia amarela no container do desafio. E o jogador de cor rosa vai dizer: eu quero a tua fatia de pontuação da área de conhecimento partes interessadas, tua fatia cinza. Então, o jogador de cor azul também coloca a sua fatia no container desafio. O jogador de cor rosa vai efetuar uma pergunta sobre integração para o jogador de cor azul. E digamos que o jogador de cor azul acerte a resposta. Então o que acontece? Ele vai selecionar as 2 fatias de pontuação do container desafio, vai colocar na sua área de usuário, na sua área de jogador, na sua mão, e vai ganhar o jogo, pois ele completou uma fatia de cada área de conhecimento. Eu gostaria de fazer algumas observações finais. A primeira delas é que o jogador que vai realizar a pergunta para outro, que ele tome cuidado na hora de devolver a carta ao baralho de uma área de conhecimento para que a carta esteja com a pergunta virada para cima. Pois se tu devolve a carta
com a resposta virada para cima, a próxima vez que ela sair, o jogador, quando for ler a pergunta, ele já vai visualizar a resposta, então daí perde o objetivo do jogo. A segunda observação que eu gostaria de fazer é que nenhum jogador saísse do assento enquanto a partida estiver acontecendo, pois isso às vezes pode causar algum erro na partida e infelizmente é uma limitação do sistema, então eu peço para que não saiam dos assentos. Então é isso, espero que eu tenha sido claro na medida do possível. Agradeço a participação e boa partida.